Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio aqui no meu canal. Esse canal, ele é apenas um canal opinativo, é um canal em que eu gosto de falar coisas que vêm na minha cabeça, tá, gente? Falar e falar e falar, vai sair besteira, vai sair coisa boa. Talvez saia muito mais besteira, mas eu tô aqui pra falar mesmo, tá, gente? Pra falar qualquer coisa assim que vem na minha cabeça, qualquer merda mesmo, né? Ou quase qualquer merda. Mas vamos lá, gente. Eh, Hoje nesse vídeo eu quero falar, né, sobre a questão de que hoje muito se fala, né, de você não se importar muito pela opinião das outras pessoas, né, pelas opiniões das outras pessoas, tá, gente? Tem milhares de vídeos, falando sobre isso, tanto aqui no Brasil, na gringa, em todo lugar do mundo, né, tem vídeos ali falando sobre você nunca se importar pela opinião de outras pessoas, né, pelas opiniões, mas, isso realmente é verdade, gente? Não tem como nunca mais se importar pela opinião de ninguém? Bom, isso na verdade não, tá, gente? Isso é mentira, tá? Tipo, alguém que fala que não se importa pela opinião de ninguém, isso já é uma mentira escancarada, tá, gente? Por causa que o ser humano ele é feito, por assim dizer, para viver em junto com outras pessoas, com tribos, né. Então, a gente querendo ou não, a gente se importa pela opinião das outras pessoas, a gente sempre vai se importar um pouco pela opinião das outras pessoas. Então sempre tem aquele resquício ali de importância, né, do que as outras pessoas acham da gente, tá, gente? Sempre vai ter, sempre vai existir. A questão aqui, gente, que eu quero dizer neste podcast, né, falar um pouco neste podcast, é que, eh, eu quero contar pra vocês alguma coisa que tem, assim, mais ou menos me ajudado, né, a se importar um pouco menos, digamos assim, pela opinião das outras pessoas, tá. Não é que eu não me importe pela opinião das outras pessoas, não é que eu não me importe pelas outras opiniões, né, das outras pessoas, óbvio. Não, tipo, eu não importo mais pela opinião de ninguém, né, não é isso, tá, gente. Mas eu vou contar pra vocês algo que pelo menos pra mim funcionou, tá. Ele diminuiu, digamos assim, certas opiniões, digamos, que as pessoas fazem sobre mim, né, ou falam sobre a minha vida, assim, como deveria ser a minha vida, né. Sim, eu passa por um ouvido, sai pelo outro, né, hoje em dia eu tenho essa capacidade, por assim dizer, tá, gente. Eu não sou perfeito, obviamente tem vezes que alguma opinião pode me afetar, uma hora ou outra acaba acontecendo, né, mas eu percebi que de um tempo pra cá, essa questão de se importar tanto pelo que as pessoas falam, né, eu consegui diminuir, tá, gente, na minha vida, né, reduzir um pouco isso. E o que acontece, eu quero que vocês vamos lá, eu vou colocar uma situação que passou comigo, né. O que acontece, gente, eu vou fazer esse ano aqui eu faço 29 anos, eu tô quase com 30 anos, né. E o que acontece, né, eu trabalho, assim como todo mundo trabalha, né. Tô Enfim, é uma vida normal como qualquer pessoa, né, trabalha, enfim, estuda e tal, alguma coisa, né. E o que acontece, pessoal, no trabalho, né, eu conheci um cara lá que a gente estava com a gente ele era novo na empresa, né, eu estava ajudando ele a aprender o trabalho e tal. E o que acontece, gente, esse cara, né, ele foi, sei lá, eu não sei por que o pessoal tem essa eu nunca fui assim de se abrir facilmente para as outras pessoas, né, mas esse cara, assim, tipo, pegou confiança em pouco tempo e começou a se abrir comigo, né. Já falava tipo, já começou falando pra mim que era casado, que tinha filhos, entendeu. Eh, Sei lá, gente, eu não sei se isso é uma coisa normal, tipo, é que por exemplo, no meu trabalho hoje em dia eu sou quieto, eu não falo muita coisa, né, eu não fico me abrindo para as outras pessoas, assim, não fala que eu sou se eu sou casado ou não sou casado, não importa, minha vida para os outros não importa, entendeu. Sei lá, eu falo de qualquer outra coisa, entendeu. Eu falo do trabalho mesmo, alguma notícia, sei lá, de jogos, né, eu gosto de jogos também, falo de jogos, alguma coisa de interesse ali. Mas sei lá, eu não fico falando muito da minha vida não, né. O pessoal tem muito costume de ficar falando da vida, mas enfim, ó, eu tô saindo um pouco do contexto, né. O que acontece, esse vídeo aqui, esse áudio aqui não vai ser editado, então, eh, lamento aí pessoal, não vou editar, tá gente, meu canal aqui não é tipo, eu não vou fazer algo tão profissional nem nada disso, tá. Só um canal mesmo pra ficar postando coisas, assim, aleatórias que vem na minha cabeça. Então vamos continuar na história, né. Aí beleza, ele foi lá, se abrindo pra mim, falou que é casado, que tem 30 anos, que ele tinha 30 anos lá, que é difícil trabalhar bastante com 30 anos, né, que ele é casado, tem um filho lá. Aí ele trabalha, a esposa dele trabalha também, mas ele já não aguenta mais, né.
ele estava ficando velho com 30 anos, não sei o quê. E chegou um momento da conversa, né, e beleza, a gente foi conversando, desenrolando. Mas chegou um momento da conversa que ele perguntou assim pra mim, né: "Você você tem filhos?" Ele perguntou pra mim assim. Eu falei: "Não tenho". Aí ele perguntou assim: "Você pretende ter?" Eu falei: "Não". No momento que ele falou "não", ele falou assim: "Ah, é porque você", ele falou mais ou menos, eu não lembro exatamente o que ele falou, mas assim, ó: "Você não quer ter filhos, né, ainda porque você não achou alguém legal ou então porque você tá muito novo ainda e não tá pensando e no futuro, né, no futuro você vai ter filhos", entendeu. E tipo, ele falou com uma convicção, gente, é que eu não consegui imitar exatamente com ele, mas ele falou isso pra mim com uma convicção tão grande, tá. Eu fiquei, tipo, olhando assim pra ele durante alguns segundos, né, sem saber como reagir, não saber exatamente o que falar pra ele, né. Mas basicamente eu respondi insistindo, né, que eu realmente eu defini desde os meus 14 anos, eu acho, eu não lembro, tá, gente. Bem cedo mesmo eu defini isso, que eu nunca iria ter filhos, jamais, tá. Não me interessa, não me importa, por vários problemas, tá, gente. Por assim, problema por que que eu não quero ter filhos, né, brevemente, tá, gente. Porque a situação no país tá uma bosta, do Brasil, né, e a minha genética não é muito boa pra ter filhos, tá. Basicamente essas são as minhas 2 razões, tá. Mas vamos lá. Ele continuou insistindo, o cara estava tão convencido, né, ele continuou insistindo pra mim falando que um dia eu iria sim ter filho, entendeu. Tipo, ele falou com uma convicção tão grande, que eu comecei a reflexionar, tipo, naquele dia, né, eu fui pra casa e comecei a reflexionar: "Nossa, por que que esse cara fala com uma convicção tão grande assim, né?". E aí, gente, o que eu quero dizer, gente, o que acontece, ó, eh, uma coisa que eu aprendi na minha vida, as pessoas, tá, as opiniões das pessoas, tá, é geralmente é uma projeção da vida dela na sua vida, tá, gente. Algumas opiniões, né, não vou falar que todas as opiniões sejam dessa forma, tá, mas você tem que ficar, digamos, alerta e atento para filtrar e entender o tipo de opinião, né, o que que a pessoa tá falando pra você, como que a pessoa está se expressando. Por que que esse cara era tão convencido que eu iria ter filhos, sendo que eu falei pra ele que eu decidi desde os 14 anos, né, desde que eu era jovem, que eu jamais iria ter filhos. E passou 10 anos, gente, já se passou 15 anos, na verdade, né, eu acredito. Não, eu fiz a conta errada, mas já se passou 14 ou 15 anos, gente, nossa. Enfim, já se passou um monte de tempo, né. Nossa, eu sou horrível pra fazer conta, cálculo, hein, gente. Pô, já passou, espera aí, eu tô com, 14, espera aí, gente. É isso mesmo, se passou 14, 15 anos, né, e eu nunca tive filhos, tá, gente. Corrigindo, 15 anos. Então, assim, passou 15 anos da minha vida, né, gente, e eu nunca tive filhos. Então, assim, se passou 15 anos da minha vida e eu nunca tive filhos, gente, por que que eu teria depois? E vocês entenderam o que eu quero dizer? Passou tanto tempo da minha vida em que eu decidi o que eu tomei essa decisão, por que que eu teria depois se é algo que eu tenho muito bem definido na minha vida? E aí, eu comecei a pensar, né, que as pessoas elas projetam a vida delas na sua, tá? Então, imagina o seguinte, eu vou colocar você na situação desse cara aí. Imagina que você é um adolescente ali com 14, 13 anos, né, e sei lá, a sua vida é curtir, não sei, sua vida é curtir, é ir pra balada, funk, não sei o quê, conhece uma menina lá, começa a namorar e tal, chega a 18 anos, terminou a escola, vocês se casam, certo? Aconteceu um acidente ali e ela engravidou. Aí você vai ter que trabalhar, mano. A primeira coisa que o cara tem que fazer é entrar no emprego. Aí o cara entra lá no emprego e rala, 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 trabalha 8, 10, 12, 14 horas por dia, durante 5, 6 anos, cara. 6 anos, 7, 8 anos, trabalha a vida inteira, né, dele, pra poder sustentar a mulher e o filho dele, né. Se a mulher trabalha também, né, eu acredito que a mulher dele trabalhava, então é algo que pelo menos ajuda, né. Mas a gente sabe, tá, eu não sei se eu vou ser um pouco machista aqui, mas a gente sabe, né, que o homem geralmente é o que tem que ser mais o provedor na família, né. Então o cara ali, provavelmente é o que mais ralava, tá. Suponho eu, né, pelo relato que ele contava também, tá. Pelo relato que ele contou da minha vida também, tá, que eu não contei o relato dele inteiro da vida inteira, eu não contei o relato inteiro aqui que ele falou pra mim, tá, gente, mas pelo que eu entendi, ele é o que trabalhava mais no caso, né. Então assim,
imagina que você ter essa vida, a sua vida, cara, é acordar, tá, ir para o trabalho e trabalhar 6, 7, 8, 9, 10, 11 horas durante 5, 6 ou 10 anos da sua vida. Eu tô falando, assim, tipo, de maneira contínua mesmo, né. Que talvez você juntando dinheiro mais pra frente você consiga trabalhar menos, né, mas imagina que a sua vida é isso, tá. A sua vida só se resume em acordar, trabalhar e dormir. Basicamente é isso, você não tem tempo pra bosta nenhuma, tá. Se tiver tempo, vai ser num domingo, em que você pode ir pra um churrasco, alguma coisa, sei lá, se você gosta de churrasco, né, ou dormir, sei lá, se o cara dorme o dia inteiro, né. Tem gente que trabalha, tipo, um 6 por 1, a escala 6 por 1, né. O pessoal não, quando tem folga de domingo, os cara dorme o dia inteiro. Nem aproveita nada. Então, assim, então imagina assim, a sua vida inteira você passou grande parte da sua vida, né, grande parte da sua vida, pelo menos, você passou fazendo isso. Então, a sua vida, a visão que você tem da vida é isso. Você entendeu? A sua vida, a criação, por exemplo, assim, a criação da sua vida, a história da sua vida, né, o filme da sua vida é isso. Acordar cedo para trabalhar, para manter o a sua mulher e o seu filho. Então, para você, a sua vida foi definida como isso, tá. Então, quando você encontra uma pessoa que tem a sua que tem a sua mesma idade e que não teve filhos, pra você, você fica, pra você tem um impacto, porque, a sua vida inteira só foi aquilo. Então quando você conhece uma pessoa que, digamos assim, que tem uma vida diferente, você acha estranho. É uma coisa normal, por assim dizer, do ser humano, né, achar estranho, porque, tipo, a sua experiência foi isso, entendeu? A sua experiência foi essa. Então é isso que eu quero dizer pra vocês aqui, entendeu? Tem que analisar o seguinte, a opinião de algumas pessoas é apenas a projeção que elas estão fazendo em você, tá bom? É uma projeção que elas estão fazendo, e você tem que saber filtrar isso. Então, assim, se coloca, gente, pra você se importar menos com a opinião das outras pessoas, pelo que eu entendi, você tem que ter um pouco mais de empatia com as outras pessoas, tá? Entender o lado dessas pessoas, reflexionar sobre o porquê talvez aquela pessoa fala isso, se isso aplica ou não na sua vida. Nesse caso, não me aplica em absolutamente nada na minha vida. Então, pra mim, a opinião dele, se eu vou ter filho ou não no futuro, pra mim passou por um ouvido, saiu pelo outro, imediatamente, tá, gente? Então, é algo que eu gostaria de falar pra vocês, tá? Toda vez que vocês forem escutar uma opinião de alguém falando sobre a sua vida, tente reflexionar sobre por que essa pessoa tá fazendo isso, né? Tenta achar alguma explicação, mas se também não achar se não achar nenhuma explicação também, dane-se, tá, gente? Não, você não precisa ficar pensando toda hora, mas assim, eh, tenta reflexionar pra você saber que aquilo, né, é a realidade daquela pessoa, tá? Você tenta enxergar alguma coisa pra você entender que aquilo ali é a realidade que ela acha que é o certo, entendeu? E aí, você filtra e você pensa se aquilo pode se aplicar na sua vida ou não. Pode se aplicar, mano, leva pra sua vida. Não pode se aplicar, entra pra um lado, sai para o outro. Ponto final, tá? Então, gente, as pessoas sempre estão cagando regras na vida das outras pessoas, porque elas estão projetando as vidas delas nas outras pessoas, tá? É isso, tá bom? Eu espero que isso ajude, tá? Não tô falando que todas as opiniões sejam isso, tá, gente? Quer dizer, eu não tô falando que todas as opiniões sejam exatamente isso, tá? Mas existem opiniões específicas que você tem que pensar, que tem que reflexionar pra você chegar a essa conclusão, tá? Existem pessoas que apenas estão projetando a vida delas em você. Eh Eu vou dar um outro exemplo para vocês, né, por que que é importante dessa questão também de você evitar, né, que você se importe tanto ou você filtre pelo menos algumas opiniões sobre a sua vida. Ó, vou dar um exemplo meu aqui, tá, gente. Eu fui um cara que sempre gostei de corrida, sempre gostei de caminhada, corrida. Mas, por exemplo, um familiar meu sempre falava pra mim que correr, que caminhar era inútil, sabe. Ele comentava pra mim que isso não era uma bosta, que você tá fazendo com a sua vida? Pra que tu tá fazendo isso? Pra que você tá praticando esse esporte? Sendo que, na verdade, eu gostava muito do esporte. Na época, eu tonto, né, eu me importei pela opinião dessa pessoa, tá. Eu realmente me senti mal quando ele falou isso, quando ele falou pra mim, né: "Você tá fazendo esse esporte, mas não vai te dar dinheiro, não vai te dar absolutamente nada". Mas, com a mentalidade que eu tenho hoje, simplesmente ia passar por um lado e ia por outro, tá, gente. Eu ia continuar praticando esporte, eu fui tonto, né, eu parei de praticar corrida, hoje em dia eu retomei isso, né, mas se eu tivesse continuado a praticar corrida, provavelmente eu ia ser um corredor muito foda hoje em dia, tá.
E eu tonto, né, não filtrei, não consegui filtrar corretamente essa opinião. Essa pessoa, ela é uma pessoa que pra ela, a realidade dela, tá, pra realidade dela, correr era inútil. Mas pra mim, eu amava correr, eu amo fazer exercício, tá, gente? Nesse sentido de correr mesmo, tá? Eu adorava esse tipo de exercício. Então pra mim, me trazia felicidade, não trazia necessariamente dinheiro, mas me trazia felicidade. Você entendeu, tá, gente? Então por isso que é importante essa questão de você, pelo menos na sua vida, se importar menos, tá? Você criar algum tipo de proteção, entre aspas, assim, pra você se blindar um pouco de algumas opiniões, pelo menos, tá, gente? Porque senão a sua vida, você vai crescer, você vai ficar velho e a sua vida não vai ser como você queria. Vida a gente, dinheiro é muito importante, mas a vida não é só dinheiro, tá? O ser humano, ele não vive só na questão do dinheiro, tá bom, gente? Então é isso, por isso que eu acho muito importante você, porque que o pessoal fala muito dessa questão, né, de não se importar tanto, você se ou se pelo menos se importar menos, tá bom? Então é isso, muito obrigado por escutar o meu podcast, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês em um outro, podcast. Até mais. Bye.